Conforme nós falamos no finalzinho do domingo passado, nós vamos ver hoje as viagens de Paulo. Basicamente é isso que fala o Novo Testamento em matéria de história, né? Nós já vimos a parte da vida de Jesus, a parte do ministério, e a história fala isso aqui. Os irmãos lembram? Atos, não é? Atos começa com a ascensão, fala alguma coisa ali, fala o discurso de Pedro, né? Logo no comecinho fala um pouco sobre a igreja, daí fala da cura que Pedro e João fizeram, depois eles foram presos no capítulo 4 tem isso, no capítulo 5 fala de Ananias e Safira, no 6º vai falar dos diáconos. Isso tudo é muito fácil da gente ver. No 7º é o discurso do Estevão, que era um dos diáconos, ele morre no finalzinho do capítulo 7, daí no comecinho do 8 fala da perseguição dos judeus e o pessoal se espalhando, né? Então o Filipe foi para Samaria, depois vai o Pedro e o João também. Essa é a história do começo de Atos, todo mundo lembra. Depois no capítulo 9, o Saulo, na verdade, é convertido quando ia para Damasco. Logo depois vai falar um pouquinho das viagens de Pedro, alguma coisa que ele fez, algumas curas que ele fez, o Enéas, a Dorcas, e depois ele vai para a casa do Cornélio em Cesareia, capítulo 10 fala do Cornélio ali, né? É interessante que no capítulo 11 ele volta, ele tem que se justificar por que ele foi lá com os gentios, etc. O capítulo 12 começa falando que o Herodes, é o Herodes Agripa I, ele mandou executar Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro. Esse é o comecinho do capítulo 12. No fim do capítulo 12 fala a morte do Herodes Agripa I, né? Então o 12 é fácil de a gente lembrar. O 13 é onde começam as viagens missionárias. Então, o grosso de Atos, tem 28 capítulos, né? No 13, ele começa a falar sobre a primeira viagem missionária. E tudo do Novo Testamento, fora aquela parte que nós vimos de Jesus, gira em torno disso. Dessas viagens missionárias relatadas aí e das cartas que nós vamos encaixar a época em que elas foram escritas, esse período aí. As viagens missionárias e o que aconteceu. Esse é o começo da expansão da igreja, que é a parte histórica do Novo Testamento. Jesus, basicamente o ministério, e o início da expansão da igreja, é só isso. Para os irmãos guardarem a primeira viagem missionária, é bem característico, o capítulo 13, começa falando na igreja de Antioquia, tinha aqueles profetas e mestres, e depois eles oraram, o Espírito separou Paulo e Barnabé para a viagem. Capítulo 13, a segunda começa no capítulo 15 e a terceira no capítulo 19. Como é que a gente guarda 13 e 2, 15 e 4, 19? Então são aí as 3 viagens missionárias. Claro que, se a gente for ver a rigor, tem um versículo do capítulo 18 que fala na terceira viagem missionária, mas só fala que Paulo foi para a Frígia e a Galácia, só isso. Nada mais que isso. Tudo o que aconteceu na terceira viagem missionária começa no 19. Esse do 18, eu gosto de guardar assim, 13 e 2, 15 e 4, 19, para a gente já saber quando eu quero ver uma viagem missionária e outra, onde é que eu vou? Já no 21, Paulo é preso, né? O resto todo são as defesas, a viagem para Itália e o tempo que ele ficou preso lá em Roma, né? Então, nós vamos tentar hoje ver de uma maneira bastante simples, passando rapidamente nessas viagens missionárias. Eu anotei aqui algumas coisas mais que me chamaram a atenção, que eu gostaria de chamar algumas curiosidades, de ressaltar para os irmãos, só isso. Mas se os irmãos tiverem alguma coisa a falar, alguma dúvida, estejam à vontade, né? Bom, a primeira viagem missionária,
Os irmãos são lembrados, Paulo foi 3 vezes depois depois de convertido, ele foi 3 vezes para Jerusalém. Nós vemos lá em Gálatas que ele fala que 3 anos depois, então ele foi convertido em 35, então em 38, por aí ele foi lá. E daí ele fala que 14 anos depois, dependendo de como a gente vê, 48, 49, por aí ele foi de novo. Aí nós vemos, acontece a primeira viagem missionária. E a terceira vez que ele vai para Jerusalém é no ano 50, o Concílio de Jerusalém, né? Isso como visita. Depois, quando ele vem das viagens missionárias, ele dá uma passadinha ali, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos abrir, então, olhar a figura 33. Essa viagem foi uma viagem bastante curta, ela se concentra bastante ali naquela região da Ásia Menor. Só uma coisa, existiam províncias romanas, né? Claro, tudo isso aqui é Ásia, mas a província romana da Ásia era nessa região aqui. Aqui onde fica Éfeso, aqui Troade, nessa região, Ásia, estão vendo aqui? É a província, aqui tem uma província da Galácia, Bitínia, Licaônia, etc., né? Nós vemos aqui, isso aqui nós já tínhamos falado, né? Antioquia aqui, e perto de Antioquia, o porto, ou quando eles iam por mar, vinham para Seleucia, e daqui eles pegavam um navio. Nós vimos que a igreja de Antioquia, essa aqui é a Antioquia da Síria, ali tem a Antioquia da Pisídia, é outra, é a Antioquia da Pisídia ali. Aqui é chamada Antioquia da Síria. A igreja separou Paulo e Barnabé para irem, né? E levaram também João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, que era primo de Barnabé. Então, eles saíram e vieram aqui até Salamina. Aqui os irmãos lembram, eles encontraram aquele mágico chamado Elimas, ou Bar Jesus, né? Eles queriam pregar, estavam falando o Evangelho para o procônsul Sérgio Paulo, e ele queria ouvir, mas o mágico ficava atrapalhando. Daí o Paulo fez ele ficar cego por um tempo, e o procônsul parece que se converteu, né? Esse aqui é o episódio que aconteceu aqui. Daí eles vêm para o outro lado da ilha e vêm aqui para Perge. Quando eles chegam aqui em Perge, aqui o João Marcos resolve voltar. Essa aqui vai ser a causa da dissensão entre o Paulo e Barnabé depois, e a causa do Barnabé não ter ido junto com Paulo na segunda viagem missionária, né? Aqui o João Marcos resolve voltar, e eles dois vão até Antioquia da Pisídia. Aqui em Antioquia da Pisídia, eles começam... Convém os irmãos acompanharem uma porção de coisa em Atos. Não deu para fazer isso com a vida de Jesus, porque tinha 4 evangelhos. Aqui em Atos fica mais simples. Vamos abrir ali no capítulo 13. Ele teve uma oposição forte. No começo, alguns gostaram, pediram para ele voltar. Tudo aí teve uma oposição forte, e os Paulo e Barnabé falaram: então nós agora vamos para os gentios, não é? No fim do capítulo 13, não é? Versículos 44 e 45, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemando, etc., né? Daí, o que falou? Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente e tal, o que eles falam aqui no finalzinho do 46, né? Eis aí que nos volvemos para os gentios. Vocês não querem ouvir, nós vamos pregar para os gentios, né? E aí também nesse trecho tem um versículo muito interessante, que é muito usado pelos calvinistas, claro, e é um versículo importante, que é o 48, né?
o que fala no final do 48 fala, os gentios, só estou chamando a atenção por causa do versículo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqueles que Deus destina para a vida eterna, destina de antemão ou predestina, eles vão crer. Isso aí é o comentário que é feito nessa ocasião. Então, aqui, na verdade, eles sofreram essa oposição e acabaram indo para... Eles sempre passam nessa cidade. Vieram aqui para Icônio. Em Icônio eles ficaram um bom tempo ali, pregando. A Bíblia fala que eles ficaram um bom tempo. Mas depois os judeus vieram aqui e começaram a perturbar de novo. Eles foram para Listra. Aqui em Listra vale a pena a gente ver alguma coisa aqui no capítulo 14. Aí o Paulo curou um aleijado de nascença, né? E tem aquele episódio, eu só vou ler aqui como é que eles falaram, né? O pessoal ficou muito admirado no versículo 11, e eles falaram, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé, eles chamavam Júpiter, e Paulo, Mercúrio, porque era esse que falava mais. É interessante, o sacerdote de Júpiter foi buscar os touros porque queriam sacrificar. É tudo ali em Listra. Listra é onde, na segunda viagem, o Paulo vai encontrar o Timóteo. Ele era dessa cidade, mas nós estamos falando da primeira viagem, ele não encontrou o Timóteo agora, né? É interessante que eles queriam sacrificar. Versículo 14, porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isso? Né? Nós também somos homens como vós, etc. Eles insistiram muito para que não sacrificassem. O versículo 18, dizendo isto, 14, 18, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. É interessante. Aí acaba assim, eles tinham dificuldade para que não oferecessem sacrifícios. Veja o versículo seguinte. Um versículo de diferença. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. O pessoal mudou de ideia rapidamente, né? Muito rapidamente. Eles tinham sido praticamente expulsos daqui, foram para Icônio, ficaram um bom tempo, acabaram vindo para Listra, e o pessoal, os judeus de lá, vieram aqui e acabaram apedrejando Paulo, achavam que ele estava morto, mas ele não estava. Ele recobrou a consciência, tudo, eles vieram aqui para Derbe. Depois de Derbe, aí eles só pregaram, muita gente se converteu ali em Derbe, né? Depois eles voltaram pelo mesmo caminho, né? Eles estavam em Derbe, passaram em Listra, porque tinha convertidos lá, passaram em Icônio, em Antioquia, que tinha convertidos, vieram até Perge, daí provavelmente porque não tinham navios aqui, eles vieram aqui para Atália e daí voltaram, Seleucia e Antioquia. Então, a primeira viagem missionária ela é relativamente curta. Eles passaram aqui em Chipre, vieram até aqui o João Marcos voltou, vieram para Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, e voltaram aqui, só vieram para Atália e voltaram para cá. Isso aí foi provavelmente 48, 49, o ano 48, 49, ou talvez até comecinho de 50. É interessante que, quando eles chegam, essa região aqui está a Galácia, né? Existem discussões, eu não vou entrar em detalhe, no livro fala, tem correntes que acham que a carta aos Gálatas se refere à província da Galácia, e outros acham que não, é a região toda, porque essa região toda, incluindo a Frígia, a Pisídia, a Panfilha, tudo isso era chamado de Galácia, né? E parece que as evidências maiores são de que Paulo estivesse escrevendo para essa região, já que aqui nunca tem menção dele ter vindo para cá.
Aqui tem várias vezes menção dele ter passado, aqui nunca. Então, provavelmente, ele estava passando aqui. Inclusive, quando ele chega, eles estão aqui. É claro que depois nós vamos ver o que aconteceu aqui. Eles chegaram aí, vamos dizer, 49, comecinho de 50, né? Aí o Paulo escreveu, quando estavam em Antioquia, escreveu a carta aos Gálatas. É interessante a gente observar aqui no 15, só para dar o contexto. No 15:1, alguns indivíduos, aqui, vocês forem ver ali no finzinho do 14, eles acabaram de voltar para Antioquia e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Assim acabou a primeira viagem missionária, acaba o capítulo 14. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E aí o Paulo e Barnabé começaram a discordar deles, isso em Antioquia. O que acontece é que alguns desses de Antioquia provavelmente tinham chegado naquela região onde Paulo tinha pregado. Então, embora o Paulo tivesse acabado de chegar de lá, ele manda uma carta para esse pessoal aqui. Tanto que ele fala na carta: eu estou admirado que vocês mudaram tão depressa. Eu falei para vocês, não tem nada que guardar da lei, vocês já mudaram de ideia. Mas ele tinha saído de lá, no tempo de vir para cá, eles já estavam sendo influenciados pelos outros. Que é a carta de Gálatas. Inclusive, você vê que a carta de Gálatas não tem delicadeza nenhuma, nem cumprimento, nada daquilo. Ele entra seco e fala duro com eles. O Juliano fez estudo de Gálatas aqui, vocês viram. Ele fala duro com os Gálatas, né? Essa primeira carta. E esse pessoal que falava isso, vocês não se consideram, não podem ser salvos, eles é que provocaram esse concílio em Jerusalém no ano 50, né? Então, inclusive, uma das evidências que reforça a ideia de que Paulo tem escrito Gálatas nessa época é que ele não menciona o concílio de Jerusalém, senão seria muito fácil ele mencionar, está vendo? Olha o que os apóstolos decidiram lá. Então, não precisava falar mais nada. Mas não, ele fica argumentando, discutindo, cita, então, os filhos da escrava, cita da livre. Vocês lembram disso aí? Por quê? Porque ele estava argumentando, senão ele citaria só. Logo depois de escrever Gálatas, então, provavelmente que foi no ano 50, ele foi ali para o concílio de Jerusalém. Isso aí vocês leem com calma no capítulo 15, o que aconteceu aqui. Eles vieram para o concílio. Quando eles voltaram para cá, eles, eu estou falando Paulo e Barnabé, né? Aqui no concílio estava o Pedro, estava o Tiago, eles falaram tudo. Quando eles voltaram para cá, o Paulo e Barnabé foram juntos, aquele Judas Barsabás e o Silas. Daí um tempo o Judas Barsabás voltou para cá, isso tudo está no capítulo 15, né? E aqui aqui em Antioquia, o Paulo falou para o Barnabé: vamos de novo, ele estava preocupado com esse pessoal, vamos voltar para lá. Daí o Barnabé quis levar o João Marcos e o Paulo não. Houve aquela desavença exatamente porque o João Marcos voltou aqui de Perge. O Barnabé e o João Marcos foram para Creta e aqui da Antioquia nós vamos ver que Paulo e Silas, e o Silas tinha ficado aqui, vieram para cá. Vocês veem que no fim do capítulo 15, vocês lembram? Capítulo 13, primeira viagem, mais 2:15. Fim do capítulo 15, começa a segunda viagem. Fala da separação, não é? E daí vocês veem lá em cima no 16. Chegou, olha lá, no finzinho do 15, passou pela Síria e Cilícia, é Paulo e Silas, né? No comecinho do 16, chegou também a Derbe e Listra, né? Agora nós vamos para a segunda viagem missionária. Podia abrir a figura 35, podíamos colocar ali 35. Aqui nessa segunda viagem missionária, eles não foram por mar, não é? Eles vieram por aqui.
a Bíblia não cita a passagem por Tarso. Os historiadores creem que Paulo tenha passado ali, Paulo e Silas em Tarso, por causa das estradas do caminho mais comum. Vai citar aqui Derbe e Listra. Em Listra fala aqui no comecinho que eles encontraram Timóteo e tal, pai grego, mas isso vocês viram. Aqui, quando eles estão aqui em Listra, então eles resolvem levar o Timóteo, vem para cá. Quando chega nessa região, a Bíblia fala que eles queriam ir para Bitínia. Aqui nessa região, eles queriam ir para Bitínia, mas isso o Espírito Santo não permitiu que eles fossem. É interessante que a gente podia falar, por que será que o Evangelho não foi lá? Mas se a gente for ver mais tarde, na primeira carta de Pedro, quando ele vai citar, o pessoal que está na dispersão cita vários lugares, um dos que ele cita é Bitínia, quer dizer, o Evangelho já tinha chegado a Bitínia quando Pedro, em 60 e tantos, escreveu a primeira carta dele. Mas Deus estava mostrando, não é ainda a hora de pregar na Bitínia. Não pode. Daí fala que eles contornaram a Mísia, que aqui vieram para Troade. Aqui em Troade, então, é quando Paulo teve aquela visão de um macedônio falando a Macedônia aqui em cima, a Grécia aqui embaixo, né? Então, um macedônio falando para ir lá para a Macedônia. Eles aqui em Troade, eu gostaria de chamar a atenção, eu falei que tinha 3 trechos de Atos em que Lucas usa a primeira pessoa do singular. Então, nós vamos ver que o Lucas, se a gente pegar aqui do 16:10 até o 16:17, ele fala na primeira do singular. 16:10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Ele está se incluindo. Tinha o Paulo, tinha Silas, tinha Timóteo e o Lucas também. Procuramos partir. E daí eles chegam aí no 11, tendo navegado de Troade, seguimos para Samotrácia, onde seguimos Neápolis, daí a Filipos. Samotrácia é uma ilhazinha, eu não estou enxergando nada. Aqui está Troade, né? Tem uma ilhazinha aqui embaixo uma ilha embaixo da Macedônia. Essa região da Macedônia é chamada Trácia. Também era uma província, né? E eles vieram em Samotrácia, ali fala que passaram aqui e depois foram para Filipos. Esse trecho o Lucas usa na primeira pessoa do singular. Então, na primeira pessoa do plural. Então, na segunda viagem missionária, além dele estar com o Silas, o Timóteo, a partir aqui de Listra, nesse trechinho de Troade até Filipos, o Lucas foi junto. Então, foram em 4. Depois nós vamos ver que aqui em Corinto eles vão encontrar o Priscila e Áquila, isso é depois, né? Então, isso aqui vai até o 17, né? O 16, 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, era aquela que tinha o espírito de adivinhação e tal. Aí para a primeira pessoa do plural. Então, o Lucas foi junto, pelo menos de Troade até Filipos. Daí, então, vão continuar o Silas e o Timóteo junto com o Paulo. Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas os irmãos lembram bem aqui o que aconteceu em Filipos, que eles foram orar ali perto do rio, tinha umas mulheres, inclusive Lídia se converte, né? E ela e a sua casa. Daí, aí ainda ali, ainda em Filipos tem o carcereiro, a história do carcereiro, os irmãos lembram, né? O Paulo e o Silas estavam presos, a gente não sabe por que o Timóteo não estava preso, mas o Paulo e o Silas estavam presos, o carcereiro foi lá, você lembra daquele episódio todo. Uma coisa importante para a gente, não é que é importante, mas é curioso da gente ver, que normalmente passa desapercebido, a gente vê que
pregaram no 16:32, pregaram a palavra a todos e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Quer dizer, ele tirou da prisão, levou para a casa dele e deu uma refeição para eles. Depois é que eles voltaram e foram para a prisão de novo. Tanto que quando amanheceu, os oficiais falaram, pode soltar, né? Eles estavam na prisão de novo. Eles foram açoitados, teve aquela discussão, nós somos cidadãos romanos, eles ficaram com medo porque tinham mandado açoitar, mas tudo bem. Soltaram, eles passaram na casa da Lídia, despediram dos irmãos e continuaram. Aqui nós estamos em Filipos, ali vai mencionando, né, que por onde ele passa tem Anfípolis, Apolônia, e vem até Tessalônica, onde eles pregam. A Bíblia fala um pouquinho mais de Tessalônica e de Bereia, né? Aqui, mesma coisa que havia acontecido aqui, os judeus se revoltaram, acabaram praticamente expulsando, eles vieram para Bereia, pregaram ali. Quando eles estavam em Bereia, os de Tessalônica também foram lá perturbar. O Timóteo e o Silas ficaram em Bereia e Paulo foi de Tessalônica para Atenas, de Bereia para Atenas. Em Atenas, os irmãos lembram da pregação que ele fez lá no Areópago, citando lá o Deus desconhecido. Seus irmãos acho que estão lembrados. Pregou em Atenas, de Atenas ele foi para Corinto. Atenas é mais para cá, eu não estou conseguindo ver direito, mas Corinto para cá. Quando ele estava em Corinto, o Silas e Timóteo, que tinham ficado em Bereia, se encontraram com eles aqui em Corinto. Em Corinto ele ficou bastante tempo ali. Aqui fala que ele ficou 1 ano e meio, né? Nesse 1 ano e meio, ele encontrou primeiro aí o Áquila e a Priscila. Vocês lembram que Áquila e Priscila tinham sido expulsos da Itália quando ele expulsou os judeus, e parece que não só os judeus, mas cristãos, no ano 51. Vocês lembram, essa viagem foi depois do ano 50, que foi o concílio, foi exatamente 51, 52. E ali fala que eles estavam recém-chegados, né? No capítulo 18. Aí no 17 acabou o discurso de Paulo em Atenas, fala que uns zombavam, outros falavam, vamos te ouvir depois, né? No 18:1, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto. O Ponto é aqui para cá, nessa região, aqui para cá da Mísia, tudo nessa região. Recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter, claro, decretado que todos os judeus se retiraram de Roma. Então, isso foi em 51. Logo que ele chegou, ele encontrou, então, ali, estavam recém-chegados, provavelmente 51 mesmo, Priscila e Áquila, mas ele ficou 1 ano e meio lá. Nesse 1 ano e meio, ele escreve, provavelmente dali mesmo, ele escreve a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Não sei se os irmãos estão lembrados, eu tinha falado, só para guardar, na primeira viagem, Gálatas. Não foi exatamente na viagem, foi logo que chegou. Na segunda viagem, uma carta. Na segunda viagem, 2 cartas. Foi 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na terceira, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. 3 cartas. Período que ficou preso em Roma, 4 cartas. E as chamadas pastorais, foi depois que ele foi liberto de Roma, dele não escreveu mais para a igreja, escreveu só para os líderes de igreja. Ele já sabia que estava próxima à partida dele, né? Aqui,
Depois ele vai para Cencreia e vai para Éfeso. E, se os irmãos forem acompanhando, eu fiz um resuminho aqui só para chamar a atenção. Aqui é Corinto, é Atenas, e para cá é Corinto. Logo perto de Corinto tinha uma cidadezinha que, na verdade, era quase só um porto chamado Cencreia, aqui em Cencreia. Devia ter um grupo de cristãos ali, porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele cita Febe e fala que era de Cencreia, aqui em Cencreia. Aqui é interessante, esse aqui é chamado Golfo de Corinto, né? Golfo de Corinto. E esse pedacinho que liga essa parte de baixo, que é o Peloponeso, para o resto da Grécia, é chamado Istmo de Corinto, né? Na verdade, aqui saiu ruim, aqui saiu Acaia. Aqui. Acaia não é tudo isso, né? Acaia é uma província aqui do norte, né? Não é tudo. Tudo aqui é o Peloponeso. Os irmãos lembram quando fala das guerras do Peloponeso, né? Entre Esparta e Atenas, né? Eles ficavam brigando. Atenas aqui, Esparta aqui, ficaram lutando. Então, para não dar toda essa volta, eles iam a esse porto de Cencreia aqui. Daqui eles foram para Éfeso. O Áquila e a Priscila foram junto com ele, com o Paulo, e ficaram em Éfeso. O Paulo prosseguiu e eles ficaram em Éfeso. É muito interessante que o Áquila e Priscila, eles estavam lá na Itália, daí foram expulsos, vieram para Corinto, depois eles vieram para cá, depois eles vieram de novo para Corinto, e depois vieram de novo para Éfeso. Eles ficam mudando, e pelas cartas vai dando para ver onde eles estavam em cada época. Bom, aqui a Priscila e Áquila ficaram aqui em Éfeso, o Paulo vem, vai passando por esses lugares, e vem aqui até Cesareia. Ele só passa em Jerusalém para cumprimentar os irmãos e volta lá para Antioquia, porque ali era a base dele, não é? Vamos ver isso. Acho que dá para ver a terceira viagem dele. Vamos ver a figura 37. Ô, pessoal, eu sei que estou indo um pouco rápido, mas tem várias viagens aí, né? Isso, a figura 37 é a terceira viagem. Nessa terceira viagem, quem vai com Paulo, na verdade, é o Timóteo. Então, nós vimos, na primeira foi o Barnabé, na segunda começou com o Silas, depois, ali, a partir de Listra, foi o Timóteo junto. Nós vimos que o Lucas foi aquele pedacinho ali, só de Troade até Filipos. Depois eles encontraram com Priscila e Áquila, e eles acompanharam ali só de Corinto até Éfeso. Mas a viagem mesmo ficou sendo o Paulo, Silas e o Timóteo que voltaram. Nessa terceira viagem vai o Paulo e o Timóteo. Aqui a mesma coisa, eles vão por terra. É interessante, nessa viagem, essas partes iniciais aqui, a Bíblia não fala nada sobre cidades pelas quais ele passou, só fala que era essa região da Frígia e da Galácia. Como eu falei, a terceira viagem seria capítulo 19. Tem um versículo aqui, no capítulo 18, só para os irmãos verem o final da segunda viagem missionária. Eu só quero aqui, capítulo 18, versículo 19, né, fala: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Está falando de Priscila e Áquila. Eles ficaram em Éfeso, né? No 21, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudade da igreja, desceu para Antioquia. Esse subir e descer não tem nada a ver com atitude. Eles usavam a expressão de uma cidade mais importante e uma menos importante. Capital, você sempre subia para a capital, no interesse ficava embaixo. E assim por diante.
Então, é assim, eles desciam para Jericó, por exemplo, e subiam para Jerusalém. Era sempre assim. Então, eles desceram para Antioquia. Esse versículo 23, ele menciona o início da terceira viagem. Eu cito sempre 13, primeira viagem, 15, segunda e 19, terceira, porque tudo que aconteceu na terceira começou no 19. A única coisa que fala aí é no 23, acabou de falar que ele foi para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, que era a base dele, ficou em Antioquia, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Esse é o início da terceira viagem. Agora, depois aqui, nos versículos 24 até o fim do capítulo, o Paulo nem é mencionado. O que é mencionado aí? Só está mencionando, fala esse versículo que nós vimos ver, passou ali pela Galácia e Frígia, é a única coisa que fala. Depois vai falar dele aqui em Éfeso. Nesse trechinho de Éfeso, do capítulo 18, do 24 até o fim, fala: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Então, o que é esse meio tempo? É o tempo que nós lemos aqui no 18, não é? Embarcando, partiu de Éfeso, final do versículo 21, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudade da igreja, desceu a Antioquia. Nesse tempo, né, que ele saiu de Éfeso, viajou e passou ali Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Né? Daí fala, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando. Esse algum tempo, e esse tempo da viagem é nesse meio tempo. Chegou a Éfeso, aqui, um judeu que era natural de Alexandria. Tinha uma colônia judaica grande aqui. Nesse tempo em que o Paulo viajou, veio aqui e voltou lá na outra, está no outro mapa, né? Ele voltou ali para Antioquia. Esse Apolo natural de Alexandria chegou em Éfeso. Como nós vimos, Paulo tinha deixado Priscila e Áquila em Éfeso. Ele tinha conhecido os dois em Corinto, que tinham sido expulsos de Roma, e eles viajaram até Éfeso e eles deixou ali. Aqui fala do Apolo, né? Do Apolo, de como ele pregava tudo, e certamente foi ele que andou pregando para aqueles 12 homens depois, que no comecinho do capítulo 19, fala que eles só conheciam o batismo de João, nem tinham ouvido falar no Espírito Santo, né? E é interessante que no finzinho aqui do capítulo 12 ainda, fala o seguinte, no 27, está falando do Apolo. Querendo ele, Apolo, percorrer a Acaia, vocês lembram onde era a Acaia, aqui que eu tinha mostrado, né? Onde ficava Corinto, Cencreia, essa região norte aqui do Peloponeso, né? Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam, e assim por diante. Então, nesse meio tempo, o Apolo, que era natural de Alexandria, chegou lá, começou a pregar. Áquila e Priscila viram que ele era bom, fala que ele era versado nas escrituras, era eloquente, mas ele não sabia algumas coisas. Chamaram para casa o Apolo, orientaram direitinho e ele quis ir para a Acaia. Então, nesse meio tempo aconteceu isso e ele foi para a Acaia. Né? Veja o começo do 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, ele já tinha ido para a Acaia, né? E Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, aquilo que nós falamos. Aqui não menciona nada, só fala Galácia, Frígia, essas regiões mais altas, ele chegou a Éfeso, que é onde moravam o Apolo e Priscila, e ali aconteceu aquele episódio dos 12 homens que só conheciam o batismo de João. Aqui fala que em Éfeso, se você 19:8, ele ficou durante 3 meses pregando na sinagoga aqui. Frequentou a sinagoga, 3 meses. Houve problema, né? Olha aqui, olha, no 9. Visto ao que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes,
falando mal do caminho, né? Os crentes eram conhecidos como os do caminho, né? Diante da multidão falando mal, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos. Então a gente vê que ele ficou 3 meses lá na sinagoga, mais 2 anos aí. Quando eles estavam aqui, em Éfeso, o Paulo pediu para Timóteo e Erasto. Quando esse Erasto entra junto com eles, a Bíblia não menciona, pediu para que eles fossem para Macedônia, versículo 22, antes deles. Então, ele, pelo que se entende, ficou praticamente sozinho aqui. Esse Timóteo e Erasto, ele mandou para frente para Macedônia. Vejam bem, ele está aqui em Éfeso, Macedônia aqui. Ele ficou em Éfeso e aí ocorre aquele episódio do Demétrio, que começou a provocar a multidão, por causa das estatuetas que eles faziam de material precioso da Diana dos Efésios, né? Então teve aquele tumulto todo, o pessoal ficou gritando um tempão, até que o escrivão da cidade conseguiu convencê-los de que não era bom aquele ajuntamento, podia dar uma má impressão, e acabou dissolvendo isso aí, né? Ali fala, havendo dito isso, o escrivão, no finzinho do 19, dissolveu a assembleia. Daí fala, no 20, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, os irmãos, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, dirigiu-se para a Grécia, onde ficou 3 meses. Daí ele foi para a Grécia e aí ele ficou 3 meses. Antes de eu continuar, só uma anotação. Quando ele estava em Éfeso, os irmãos lembram que ele ficou 2 anos aqui em Éfeso, 3 meses na sinagoga, mais 2 anos na escola de Tirano. É um bom tempo. Depois, quando ele foi antes dele ir para Macedônia, em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. É interessante que, né, quando ele escreve essa primeira carta aos Coríntios, a impressão que dá é que os coríntios, lembra, Corinto está aqui, ele está aqui em Éfeso, é que os coríntios mandaram alguma carta perguntando algumas coisas para o Paulo. Vamos dar uma olhadinha ali em 1 Coríntios, vamos ver só 3 versículos da primeira carta aos Coríntios. Vamos abrir no 1 Coríntios 7, 1. Antes de eu falar, só chamando a atenção, que é um trecho bastante conhecido, vejam bem no 1 Coríntios 3, não é? 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, é evidente que andar... Veja o que ele está falando. Uns estavam falando, eu sou da turma do Paulo, outros da turma do Apolo. Por quê? Aqui, quando o Paulo chegou em Éfeso, o Apolo já tinha ido para lá. E já tinha um grupo de fãs dele ali. Então, eu sou do grupo do Paulo, eu sou do grupo do Apolo. É isso que ele está criticando aqui. O Apolo já tinha saído quando ele escreveu, já tinha saído aqui de Corinto quando ele escreveu a carta. Já vamos ver isso já. No 7:1, vejam bem. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Então, eles tinham escrito alguma coisa. Vamos ver no 12:1, também dá essa ideia, não explicitamente, mas dá a ideia. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, dá a impressão que tinham perguntado também sobre isso. No 16:1, quanto à coleta para os santos, então eles já estavam sabendo dessa coleta, provavelmente tinham perguntado alguma coisa para o Paulo. Então, é possível que ele tenha recebido essa carta, né,
fala quando tu me escreveste, e ele está respondendo essa carta. E quando ele responde essa carta, Apolo já não estava mais em Corinto. Ele fala, uns de vocês dizem que eu sou de Paulo, outros de Apolo. Nenhum dos dois estava lá. Olha aqui, se a gente for ver no 16:12, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora, etc. Então o Apolo estava aqui em Éfeso e ele está escrevendo para os coríntios lá. Eu estou insistindo para ele ir, mas ele não quer ir por enquanto, né? Ele já tinha ido e tinha voltado porque ele ficou aí mais de 2 anos, né? Ficou um bom tempo aí. Onde é que nós estamos? Foi aqui para a Grécia. Provavelmente aqui na Macedônia, aqui ele está em Éfeso, quando ele escreve isso, inclusive ele manda saudações do Priscila do Apolo. Quando ele já está na Macedônia, vamos ver se eu encontro aqui deixa eu ver uma coisa aqui. Eu faço as anotações, mas não são muito claras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixe-me ver aqui. Aqui nós vemos, os historiadores acham que é bem possível que nestes 2 anos que ele ficou, e talvez pelos problemas graves de Corinto, ele tenha dado uma passada rápida lá, tenha ido e voltado rapidamente até Corinto. Por quê? Porque quando ele está na Macedônia e escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala o seguinte, olha aqui no 12:14, 2 Coríntios 12:14. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco. Vocês lembram que na segunda viagem, quando ele chegou lá, que ele encontrou Priscila e Áquila, depois eles foram até Éfeso, etc. E agora deve ter tido uma viagem antes, porque ele já saiu de Éfeso, está na Macedônia, lá em cima, saiu de Éfeso, está na Macedônia, está indo para lá, ele fala, já é a 3ª vez, olha o 13:1, essa é a 3ª vez que vou ter convosco, né? Então ele está indo pela 3ª vez, né? Só uma coisa, quando ele chega na Grécia, a Grécia aí fala que ele ficou 3 meses, acha-se que ele escreveu Romanos aí da Grécia. Por quê? Porque ele cita onde ele está, com quem ele está. Quando ele cita essas pessoas, ele está identificando o lugar onde ele estava. Deixa eu ver se eu encontro alguma. Olha aqui, no 16, Romanos 16:23. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Né? O Gaio era de Corinto. Se vocês forem ver na primeira, aí mesmo pertinho, 1 Coríntios 1:14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio. Ali em Corinto, né? Está falando isso de Corinto. Então, provavelmente, ele tinha escrito ali. Eu gostaria, antes de mostrar que ele, nessa 3ª viagem, quando ele resolve voltar, teve algum problema para ele embarcar aqui, tinha tumulto, ele resolveu fazer isso aqui. Resolveu dar a volta por aqui, passando pelos lugares todos onde ele havia estado com os irmãos. Quando ele chega, se a gente for olhar aqui em Troade, quando ele está voltando em Troade, aqui ocorre aquele episódio do Eutico. Eutico, que ele ficou pregando Paulo até meia-noite, ele caiu, e o Paulo ressuscitou, etc. Nós vamos ver que daqui em diante,
Vários irmãos vêm com Paulo, alguns vêm até Jerusalém com ele. Eu vou parar agora, que já passou da hora, e tem várias coisas para... Eu quero ler um pouquinho e comentar sobre esses irmãos. Então a gente faz um intervalinho, daí eu comento esses irmãos rapidamente. Tá bom? Vamos fazer intervalo então?